Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, uma ótima noite para você. Está começando agora o programa Engenharia na TV. E hoje você vai conhecer tudo sobre para-raios, qual sua importância, quais são os tipos e quando se deve instalar esse aparelho. Além de saber de tudo sobre esse sistema de segurança, você também vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Tudo isso a partir de agora no programa Engenharia na TV, que já está no ar aqui na TV Brasil Central. Olha, é comum em dias de chuva forte ocorrer a incidência de raios e trovões. Os raios podem causar grandes prejuízos, inclusive colocando em risco a vida das pessoas que estiverem próximas dos locais onde eles venham cair. Por esse motivo, a engenharia desenvolveu um sistema de proteção de descarga atmosférica, o SPDA, que você começa a conhecer a partir de agora. O raio ou relâmpago é um dos fenômenos atmosféricos mais impressionantes e preocupantes gerados pela natureza. A formação desses raios se dá por meio do choque entre elétrons positivos e negativos, que geram uma descarga elétrica. Essa descarga pode causar prejuízos financeiros, danificando equipamentos, instalações elétricas e até mesmo matar pessoas sem sequer atingi-las diretamente. Dependendo de determinadas condições climáticas, eles são formados nas nuvens. E em função desses movimentos das nuvens, essas cargas elétricas que são formadas nas nuvens, elas induzem cargas elétricas iguais e contrárias no solo. Então, quando existem as condições apropriadas, a formação, vamos dizer assim, nós estamos falando de forma bastante simplificada, do raio, que é uma descarga elétrica para a Terra. Essa descarga, ela pode ir de algumas centenas de milhares de volts, que é a unidade de medida elétrica, a alguns milhões de volts. E também alguns milhares de amperes, a algumas dezenas de milhares de amperes, que é a medida de corrente elétrica. Então, a quantidade de energia que é dissipada, né, vamos dizer assim, na queda do raio, ela é bastante grande. Então, por isso existem normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aonde são estabelecidas as diversas condições de proteção das edificações contra os efeitos que são causados por essas descargas atmosféricas. A diferença de potencial que existe, o que é essa diferença de potencial entre o negativo e o positivo, é que ocorre a descarga. A descarga elétrica nada mais é do que os elétrons positivos e negativos. Eu até costumo dizer com as pessoas que quando ela escuta o barulho do trovão, ela não tem que se preocupar mais, porque o raio já caiu. O barulho foi consequência do choque que ocorreu entre os elétrons, positivo e negativo. Buscando uma maior proteção para a sociedade, a engenharia desenvolve projetos que possam amenizar os efeitos de fenômenos como este. O sistema de proteção de descarga atmosférica, mais conhecido como para-raio, é um exemplo desses recursos que visam garantir a segurança da população. A norma NBR 5419 e a norma NBR 5410 da ABNT, né, elas estabelecem as medidas de proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas. Então, dentro dessas normas, né,
as condições que devem ser obedecidas pelo profissional habilitado quando ele estiver fazendo o respectivo projeto, né, de proteção. Então nós temos, no caso de proteção contra descarga, de edificações contra descargas atmosféricas, né, o tipo gaiola de Faraday, o tipo Franklin. A população, de um modo geral, ela conhece o para-raio no seu nome mais popular, né, que seria para-raio. Mas o nome técnico correto é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, que a gente chama também de SPDA, e consiste no para-raio em si, que é um captor de descarga atmosférica, uma malha de descarga e um sistema de aterramento, que é para onde a descarga captada pelo sistema ela vai ser ecoada para a terra. Um para-raios é uma haste de metal, de cobre ou alumínio, destinado a dar proteção às edificações, atraindo as descargas atmosféricas, raios para suas pontas e desviando-as para o solo através de cabos de pequena resistência elétrica. Como o raio tende a atingir o ponto mais alto de uma área, o para-raios é instalado no topo do prédio. A população muitas vezes tem muito pouco conhecimento técnico sobre o que é o para-raio, o que é o SPDA, o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. E essa falta de conhecimento muitas vezes traz um pouco de receio, um pouco de medo, quando alguém instala um para-raio próximo à casa da pessoa, né? E tem esses mitos aí que são difundidos aí no meio social, né? Mas o para-raio, de um modo geral, ele é um equipamento de segurança para a edificação e, por consequência, para defender as pessoas que estão ali próximas, que estão ali naquela edificação. E a função dele nada mais é do que proteger aquela edificação diante de uma descarga atmosférica que venha a ocorrer ali naquela edificação, né? Não só a edificação, mas também uma torre de celular, uma linha de transmissão de energia, né? E todo equipamento urbano que precise de uma proteção de descarga atmosférica. A necessidade de se instalar um aparelho como este começa a ser observada a partir do projeto para a construção do imóvel e é levado em consideração características como altura, dimensão e localização onde se pretende construir. Tudo isso avaliado e inspecionado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros trabalha de forma também preventiva. Então, antes da pessoa ela construir a edificação, ela tem que aprovar o projeto também no Corpo de Bombeiros, onde é verificado vários sistemas de segurança contra incêndio e pânico. E um deles é o sistema de proteção de descargas atmosféricas, que é o para-raio. Então é verificado tanto na fase de projeto quanto na fase de vistoria, quando a edificação estiver pronta. O Corpo de Bombeiros ele exige o para-raio, no geral, em edificações acima de 1.500 metros quadrados, e para edificações acima de 30 metros de altura e locais que, de acordo com o risco ou ocupação, como postos de combustível, depósitos de explosivos, de inflamáveis, e locais que, devido ao risco, há uma avaliação do Corpo de Bombeiros para que se coloque o sistema. Quando a edificação estiver pronta, o bombeiro vai no local, verifica de forma visual e pede a documentação exigida comprovando que esse para-raio deve estar de acordo com a legislação atual. A edificação ela só é liberada pelo Corpo de Bombeiros após atendimento de todas as medidas de segurança previstas na legislação. A vistoria é feita de forma anual. O primeiro ano, como vistoria de habites, onde é verificado toda a edificação, incluindo o projeto, para ver se está de acordo com o projeto, e é feito anualmente. Então, o responsável pela empresa ou proprietário tem que solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros todo ano. As edificações ou as instalações que se destacam em um meio, né, por exemplo, uma torre de celular, um prédio de 12 andares, elas, por estarem destacadas ali naquele ambiente, elas já tendem a atrair os raios, né? O raio ele tende a cair ou a atingir um ponto destacado num certo ambiente, né? E o para-raio ele tem a função o quê? De proteger essa edificação que por si já atrai o raio e transferir essa descarga para a terra.
E agora vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco você vai conhecer alguns modelos de para-raios, além de ficar, claro, por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo, aqui na TV Brasil Central. Não saia daí. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Já estamos de volta aqui pela TV Brasil Central de Goiânia com o programa Engenharia na TV. E olha, hoje estamos falando sobre a importância do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, o SPDA. E agora você vai conhecer o método Franklin, um dos modelos de para-raios existentes no mercado. Para cada construção existe um tipo de para-raios, e um deles é o tipo haste, conhecido como para-raios Franklin, instalado no alto de edificações. Este para-raios oferece proteção para edificações ou parte dela, contida sob o cone de proteção, cujo vértice encontra-se no topo da haste captora. O tipo Franklin, ele consiste de um captor, onde a descarga atmosférica irá incidir, um mastro de fixação, um condutor de descida, os elementos de fixação desse condutor de descida e a malha de aterramento. E um conector nessa malha onde possa ser desmontado, para ser feita a medição da respectiva resistência de aterramento. Aqui nós temos em mãos um captor do tipo Franklin. Como eu disse anteriormente, nós temos aqui essas hastes metálicas com pontas. Então, aqui é que vai haver a formação maior de cargas, uma concentração maior de cargas elétricas aqui, e vai haver uma tendência maior do raio cair nesse ponto. Então, são hastes, o sistema de fixação no mastro e o sistema de fixação do condutor de descida estão nessa peça aqui. Então, a peça aqui é uma peça metálica bastante simples. Este aqui é um complemento. Isso aqui é um dispositivo de proteção contra surto. Ele vai colocado no centro de distribuição da edificação, vai ligar diretamente na rede de alimentação da edificação. Então, isso aqui é uma peça que vai colocada em cada fase. Ele conecta-se em um condutor elétrico na parte superior, o outro sai aqui e vai para o sistema de aterramento da edificação. Então, quando existe uma descarga atmosférica, cai um raio que por acaso induzir alguma coisa na rede elétrica que alimenta essa edificação, esse dispositivozinho aqui vai desviar isso para a terra. Tá? Evitando ou diminuindo muito a queima de equipamentos elétricos na edificação. Este outro aqui já é um para-raio, esse aqui está cortado para efeito didático, para a gente mostrar. É um para-raio que é instalado na rede de alta tensão da CELG. A função dele é a mesma deste, que é esse aqui faz a mesma função na rede de baixa tensão. Isso aqui está conectado diretamente à rede de alta tensão. Quando tem uma descarga atmosférica, ela pode às vezes ser tanto direta como induzida tensões muito elevadas na rede. Esse equipamento aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar essa tensão a partir de um determinado valor de tensão e vai desviar para a terra. Ele está, a parte de alta tensão está ligada aqui. Essa parte inferior desse conector aqui vai para a malha de aterramento da rede. Então, a tensão elevou, a frequência da rede elevou, isso aqui vai descarregar para a terra. O sistema Frank ele é utilizado muitas vezes em pontos onde você tem que abranger uma área maior, como posto de gasolina, como, vamos dizer assim,
prédios também, aonde você tem antenas, você teria que estar colocando um sistema Frank. O sistema Frank nada mais é do que ele está colocando mais alto possível um pouquinho a forma de captar esse raio. Mas a gente vê que às vezes através de estudo, através de técnicas que a gente vai vendo, que não quer dizer que você colocando um sistema Frank, que o raio vai dissipar por ele. Ele pode ter um sistema Frank e ele cair do lado. Este é o para-raios do tipo Franklin, muito utilizado como sistema de proteção de descarga atmosférica. E agora vamos fazer uma pequena pausa no nosso assunto de hoje e vamos apresentar alguns cursos oferecidos pelo Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o INEA. Acompanhe. Curso avançado para o uso do GPS, coleta de coordenadas geográficas no campo, cálculo de áreas com leitura direta no visor do aparelho, locação de reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas degradadas, além de introdução ao CAD, para confecção de mapas de uso de solo. Dias 19, 20, 26 e 27 de novembro. Avaliação de imóveis rurais para capacitar os profissionais e proporcionar novas perspectivas de trabalho com foco na resolução de problemas sobre demandas de terras e avaliações, dia 26, 27 e 28 de novembro. PRAD, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, capacita os profissionais a elaborarem e implantarem projetos relacionados às diversas formas de danos ambientais, dia 30 de novembro e dia 1º e dia 2 de dezembro. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Estes são os cursos oferecidos pelo INEA e além do site, você também pode entrar em contato através do telefone 3541-5902 para obter melhores informações sobre os cursos que o INEA oferece. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer outro sistema de proteção de descarga atmosférica, o para-raio do tipo gaiola de Faraday. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. E já estamos de volta aqui pela TV Brasil Central de Goiânia com o programa Engenharia na TV. E agora você vai conhecer um sistema de proteção de descarga atmosférica diferente, que consiste em envolver o telhado do imóvel numa armadura metálica, aproveitando as linhas arquitetônicas do mesmo. Este método é chamado de gaiola de Faraday. Vamos ver. O método Franklin não se aplica a todos os tipos de edificações, devendo ser utilizados outros métodos, como, por exemplo, a gaiola de Faraday, de acordo com a norma ABNT NBR 5419. No caso de edificações maiores acima de 60 metros, aplica-se somente o método da gaiola de Faraday. Hoje você tem algum sistema que é o que a gente utiliza hoje mais, que são as estruturas naturais. O que é essa estrutura natural? Todas as nossas edificações ao qual nós trabalhamos, a maior parte delas são estruturas metálicas. Então a gente procura colocar esses pontos metálicos sendo bem fixo, de forma soldável, que aonde o raio caia por cima do telhado ou em algum ponto, ele é dissipado para a terra. O sistema que vocês estão observando aqui hoje é um sistema que a gente usa a própria malha fechando todo o perímetro da edificação, de forma, ou seja, a melhorar a condução elétrica. Em qualquer ponto que o raio bater aqui, ele vai ter uma forma de dissipar descendo por um dos pontos que estão descendo através dos pilares. A gente já observa ela desde a fundação, aonde quando é feito todas as cintas, né,
as vigas, elas têm que estar bem vendo a ferragem, elas têm que estar bem conectada para que esse ponto de condutividade do telhado até o ponto de terra, que é a massa embaixo, que tenha essa dissipação da melhor forma possível. A própria edificação, ela já te dá uma condição de fazer um aterramento, um para-raio, né, um SPDA, como a gente chama assim, que é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, mais natural, aproveitando a própria estrutura do próprio construtor. Você pode utilizar hoje, que é o cobre, o alumínio, tá certo? E alguns pontos também a gente pode estar usando, que a gente fala do ferro galvanizado também, tá? E o alumínio também, ele tem tanto em cordoalha, como também em chapa também. Este é um método chamado gaiola de Faraday, também muito utilizado atualmente. E agora vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto porque vamos apresentar mais cursos oferecidos pelo INEA. Inspeção predial e a norma de desempenho em edificações. Este curso visa ministrar ensinamentos teóricos e práticos para capacitar os participantes na elaboração de laudos de inspeção predial de acordo com a norma de desempenho, dia 3 e 4 de dezembro. Cálculo luminotécnico, utilizando o software Dialux, para capacitar o participante a executar cálculos luminotécnicos simples e complexos para áreas internas através do uso de software gratuito, dias 10 e 11 de dezembro. NR10, treinamento obrigatório para os trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, de 6 a 10 de dezembro. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Essas são mais opções de cursos que o INEA disponibiliza. E se você quiser melhores informações, você pode ligar no 3541-5902. E agora nós vamos continuar falando sobre para-raios, o assunto do programa de hoje. Vale lembrar que esses tipos de para-raios não impedem a queima de aparelhos eletrônicos. Para isto, existem vários equipamentos que protegem a rede de baixa tensão. O sistema de proteção de surto, que é mais conhecido como os DPS, é esses protetores que nós utilizamos, tá? A forma dele é o quê? Ele está protegendo agora também o meu sistema. Caso caia algum raio na rede, assim que ela entra para dentro, se ocorrer alguma dispersão, alguma fuga, ele vai ocorrer através do protetor de surto. O protetor de surto na entrada. E ele está conectado na malha de aterramento também, que é onde ele vai dissipar qualquer flutuação de cargas que tiver no sistema. Isso evita de queima de equipamento. Tá? A corrente elétrica ela vai procurar o caminho mais fácil para ela percorrer, para ela dissipar. Então, o protetor de surto, ele está fazendo o quê? Ele está, vamos dizer assim, melhorando esse caminhamento. De vez de ir para o meu equipamento e queimar o meu equipamento, vai passar por ele, que ele vai estar melhor para descarregar para mim para a terra, para a malha de aterramento. Por se tratar de uma atividade da engenharia, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA Goiás, desenvolve um trabalho de fiscalização na execução dos projetos de instalação de para-raios. O papel primordial do CREA é defender os interesses sociais e a gente fiscaliza as atividades de engenharia para garantir que tenha sempre um profissional executando aqueles empreendimentos e, de certa forma, trazendo segurança, economia, praticidade e aplicando a melhor técnica possível ali. Em 2008, o CREA Goiás ele fez um trabalho de fiscalização nos estádios de futebol, procurando levantar a situação do sistema de proteção de descarga atmosférica ali existentes, né? Para verificar se estavam em condições, em boas condições de conservação, se estava sendo feita a manutenção e se esses equipamentos estavam obedecendo às normas técnicas. A gente fez esse trabalho de forma preventiva para poder verificar as condições que nós tínhamos dos para-raios nos estádios de futebol naquele momento, né? E isso é um trabalho importante que o Conselho faz
para poder prevenir a sociedade de qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de engenharia mal aplicada que a gente tenha ali naquele ambiente ali. A gente pede para a população, sempre que for utilizado o serviço de engenharia na execução e na elaboração de projetos de para-raio, que sempre esteja contratando um profissional legalmente habilitado para estar acompanhando esse tipo de empreendimento. O CREA tem um canal de denúncia, quem tiver alguma dúvida com relação a alguma obra desse tipo que esteja sendo executada, a gente pede que entre em contato conosco para que possamos estar verificando a regularidade desse empreendimento e também faz um alerta para que quando nós estivermos aí com chuvas, nós estamos entrando aí no período de chuva, com possíveis descarga atmosférica, para evitar de ficar próximo a esses equipamentos. Os raios matam mais pessoas do que furacões ou tornados. O Brasil tem sido recordista mundial em incidência por quilômetro quadrado. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, em parceria com a NASA, constata ainda que os raios matam cerca de 200 pessoas por ano no Brasil. Por esse motivo, é importante adotar medidas que visam a segurança. E o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica visa justamente isso: preservar a integridade física de quem está dentro de seu perímetro de alcance. Esse sistema ele lá é oferecer uma proteção das pessoas e da edificação. Então ele vai proteger, evitar, que essa descarga dos raios provocada pelo para-raio venha atingir pessoas. É importante que siga os passos corretos, de acordo com as normas. O não cumprimento dessas normas, a pessoa poderá estar pondo em risco todo o sistema, e com isso causando prejuízos. Esses são os sistemas de proteção de descarga atmosférica que você pôde conhecer um pouco melhor em nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado, na semana que vem vamos falar sobre outro assunto também de grande relevância. Fique ligado, espero você na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui na TV Brasil Central. Um grande abraço, bom fim de semana e até quinta-feira que vem. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás, INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Clube de Engenharia de Goiás.